E o Murilo Zara hoje não está aqui na bancada comigo, como você já viu, porque ele vai entrevistar o prefeito eleito de Presidente Prudente. E ele está com o Nelson Bugalho, no Centro Cultural Matarazzo. Murilo, boa tarde para você. Vamos saber os planos, então, do novo prefeito da maior cidade da região? Vamos sim, Carla. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o SPTV. Nelson Bugalho já está aqui ao meu lado, prefeito eleito de Presidente Prudente pelo PTB. Deixa eu só fazer uma apresentação rápida, até para quem não conhece da região. Nelson Bugalho é promotor de justiça, é casado, tem 3 filhos, foi candidato a deputado federal em 2010 e 2014 e agora eleito prefeito de Presidente Prudente pelo PTB. E está aqui ao meu lado. Primeiramente, gostaria de agradecer o seu convite para participar dessa entrevista ao vivo. Claro que deve ter sido uma madrugada de muita comemoração, um início de dia bastante cansativo. Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista, prefeito. Obrigado, Murilo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Realmente foi uma noite agitada, né? Uma eleição cuja apuração deixou todo mundo nervoso, mas, enfim, nós conseguimos concretizar o nosso objetivo, que era a eleição. Primeiramente, o senhor comentou aí de nervosismo, eu imagino que isso deva ter sido pela margem tão apertada de votos, talvez uma das mais apertadas da história de Presidente Prudente. Foram 1.040 votos, aproximadamente aí 1.000 votos de diferença do senhor para o segundo colocado nas eleições. O senhor esperava um resultado tão apertado, uma eleição tão acirrada como foi? Sim. Nas últimas semanas, a gente vinha monitorando, através de pesquisas, para uso só nosso, como estava o cenário político em Prudente. E nós sabíamos que seria uma eleição apertada já. E desde um mês atrás, eu já aparecia em segundo lugar nas pesquisas que nós tínhamos em mãos. E na última semana estávamos empatados já com um dos candidatos. Então a gente sabia que seria uma eleição apertada. Havia uma previsão de que a gente conseguiria chegar à vitória com uma margem de aproximadamente 3.000 votos, mas no final essa margem diminuiu e chegou a 1.000 votos aproximadamente, 1.034, se não me engano, para ser mais exato. Houve sim surpresa então. Sim, uma certa surpresa sim, mas nós sabíamos que seria uma eleição apertada e não uma eleição fácil, como alguns candidatos haviam anunciado. Bom, falando sobre o resultado da eleição, e a gente teve aí em Presidente Prudente o índice de abstenção de 25%, ou seja, 1/4 dos eleitores não compareceu às urnas. Como é que o senhor interpreta essa questão dessa ausência tão grande de eleitores no momento da eleição? Eu creio que isso é uma questão nacional, né? O cenário político não é muito favorável ao político. Então, nós sempre tivemos aí uma abstenção que girava em torno de 20%, 15%, 20%. Dessa vez foi além, chegando a 25%. É preocupante, infelizmente, apesar do cenário político ser esse que a gente vivencia aí já há alguns anos, na verdade, a população tem que comparecer às urnas, tem que participar desse processo democrático. É importante que a população se sinta responsável por aquele ou aqueles que ela está elegendo. Porque simplesmente não ir às urnas, se abster de votar, eu não creio que seja esse o melhor caminho. Acho que é importante a participação da população. Agora, observando esse cenário em que o senhor acabou sendo eleito, a gente está falando de 25% de eleitores ausentes e de uma eleição muito apertada em que a gente está falando aí praticamente de 1/3 de eleitores para cada um dos 3 primeiros candidatos. Ou seja, mostra uma divisão muito grande da população e também uma insatisfação em relação ao cenário político. Como vai ser administrar nesse cenário? Aparentemente, né, diante desse primeiro cenário que se apresenta, 1/3, praticamente 1/3 para cada um dos 3 principais candidatos, realmente pode parecer que haverá muita dificuldade para se governar Prudente. Mas eu não acredito nisso. Eu creio que os vereadores que foram eleitos, eu e o Douglas, que é o meu vice, todos nós saberemos conduzir de uma forma bastante harmônica, porque o que interessa mesmo é o interesse da cidade. Acho que agora a disputa ela se encerrou ontem, no dia 2, e agora, a partir de agora, nós temos que construir um projeto comum, que é melhorar cada vez mais Prudente. Prudente é uma cidade que ainda é uma ótima cidade, ostenta ótimos índices como IDH, gestão fiscal,
cidades inteligentes, mas ainda tem muito que se fazer em Prudente. E Prudente também tem que exercer um papel de liderança regional. Não estou me referindo somente à classe política, mas todo o setor produtivo. Eu acho que nós, Prudente e a região toda, nós temos que nos unir em torno de um objetivo comum, que é o fortalecimento econômico da nossa região. Isso é muito importante. Agora, falando sobre o apoio à sua eleição, o senhor foi apoiado pelo atual prefeito, Milton Carlos de Mello Tupã. Isso significa que vai ser um governo de continuidade? O senhor pretende implantar? Como é que vai ser o seu pensamento em relação à gestão atual? Eu tive o importantíssimo apoio do prefeito Tupã. Foi de fundamental importância o apoio dele, porque é um prefeito que vem sendo muito bem avaliado pela população. Também eu quero aqui declinar que o apoio do Mauro Bragato também foi importante, do nosso ex-prefeito Paulo Constantino e do nosso governador Geraldo Alckmin. Esses apoios do governador, do Tupã, do Mauro Bragato, são apoios importantes. É claro que esses apoios foram importantes para a eleição e serão importantes para o futuro da cidade. Esse canal aberto que nós temos com o governo do estado de São Paulo é muito importante para a Prudente e também importante para a região. Mas em relação a projetos, a secretarias, por exemplo, o senhor pretende dar continuidade ao que vem sendo feito? Nós não representamos, né, e sempre foi dito isso aí, não é mera continuidade de um governo, apesar de muito bem avaliado. Tanto que o nosso lema era Avante Prudente. É evidente que muitos dos componentes da atual administração foram muito importantes para a boa gestão do prefeito Tupã. Mas essa questão da nova composição do secretariado e de outros cargos do governo ainda não foi estudado. Nosso objetivo primeiro era vencer as eleições. Agora sim, a partir de agora, que eu e minha equipe vamos começar a pensar como é que será essa composição, a formação do secretariado e de outros cargos também que são importantes para a administração pública. Como é que o senhor pretende fazer essa transição e realizar todos esses estudos necessários para que no início de janeiro o senhor possa assumir com uma nova equipe, com uma equipe parecida com a atual? Isso. Primeiro eu vou fazer alguns levantamentos de cada uma das secretarias, das coordenadorias, alguma coisa eu já tenho, mas agora é um levantamento com outro olhar. Até o dia 2 era um levantamento, na verdade era mais um conhecimento, conhecer como é que funcionava a estrutura da prefeitura. Agora não, agora tem que ser com um olhar de gestão diferenciado. Então eu vou tomar conhecimento detalhadamente de todas as secretarias, as coordenadorias, para então começar a reunir algumas pessoas e trabalhar no sentido para que no dia 1º de janeiro nós já começamos assim a administração com muito gás, com muita dedicação, estabelecendo já com metas já estabelecidas e cobrança de resultados ao longo dos próximos 4 anos. Queria propor para o senhor agora um jogo rápido, perguntas mais rápidas sobre as principais áreas que devem ser abordadas pela sua administração e a gente tentar abordar aí um máximo de temas possíveis. Gostaria de começar falando sobre a saúde, um tema que tem muitas questões, muitas reclamações por parte da população. O que o senhor pretende fazer para melhorar a questão da saúde? Com relação à saúde, o principal aspecto, na verdade, são a implantação de mais equipes de estratégia de saúde da família. Esse é o modelo principal na área da saúde. Nos últimos 8 anos, de 11, a Prefeitura passou para 25 equipes, mas apesar disso, ainda existem vários pontos na cidade que não estão cobertos por essas equipes, né? Então nós temos que ampliar os ESFs pela cidade. Também faz parte da nossa proposta a criação de um pronto atendimento infantil e de um centro de reabilitação do idoso. Falando sobre a educação, falta de vagas em creches, como é que o senhor pretende atuar já a partir do início de janeiro? Nós temos que pensar na diminuição dessas vagas que hoje estão aí. Apesar de terem sido construídas 18 creches ao longo dos últimos 8 anos, aí nós temos um déficit de aproximadamente 1.000 e 1.200 vagas. Nós temos que ampliar algumas creches que já existem, construir novas em lugares que há essa necessidade, e isso nós vamos fazer, buscando recursos junto ao governo federal e
principalmente junto ao governo do estado de São Paulo. Em relação ao transporte coletivo, a gente sabe de todo o imbróglio que existe em relação à licitação. Como é que o senhor deve lidar com essa questão e quanto tempo deve levar para resolver esse problema? Se o prefeito Tupã ele não conseguir, ainda neste ano, lançar um novo edital para a licitação, que ele já vem tentando fazer já há algum tempo, mas houve impedimento pelas empresas na justiça, nós faremos isso no começo do ano. É muito importante essa questão, a população realmente está sofrendo com a qualidade do transporte coletivo. Mas isso aí é decorrência de uma série de circunstâncias. Mas é uma das questões prioritárias do nosso governo, é a melhoria do transporte coletivo em toda a cidade. Em relação às ciclovias, existe a proposta de implantação de mais ciclovias, mas a que mais levanta questões é a do Parque Castelo Branco. Já houve uma morte por lá, protestos, e agora o SPTV inclusive vai mostrar nessa edição mais um acidente registrado por lá. O que o senhor pretende fazer em relação àquela ciclovia? Aquela ciclovia, ou ela será retirada dali e deslocada para a lateral, uma das laterais da rodovia, ou pensaremos em algum projeto, como já existe em São Paulo, onde a ciclovia está encaixada dentro de um canteiro central maior, para garantir segurança ao ciclista e também aos pedestres e motoristas. Mas o que eu posso afirmar é o seguinte: do jeito que está, não ficará. Só para a gente encerrar, em relação aos radares, o senhor falou que pretendia fazer um estudo, comparar números, ter acesso às informações da prefeitura. O senhor pretende fazer isso já durante essa transição ou só em janeiro é que pretende tomar pé da situação dos radares e o que fazer em relação a isso? Com relação a tomar pé, conhecer a realidade mesmo, isso eu quero fazer desde já, né, nesses próximos 3 meses. E em janeiro, colocar em prática algumas questões que nós vamos levantar ao longo desses 3 meses, como, por exemplo, a questão dos radares móveis, do semáforo com temporizador e garantir que onde haja radar, ele esteja devidamente calibrado para não cometer injustiça com os condutores de veículos. Tá certo. Prefeito, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Parabéns pela sua eleição e estaremos aí acompanhando, claro, esses 4 anos de mandato do senhor. Eu que agradeço e agradeço a população prudentina por ter acreditado no nosso projeto. Tá certo. Obrigado, prefeito. Está aí, portanto, Carla, a entrevista com o Nelson Bugalho, prefeito eleito de Presidente Prudente. E é claro, como já disse para ele, tá aí, a gente acompanhou aí um pouco dos projetos, um pouco do planejamento para esses 4 anos. E o SPTV, claro, vai acompanhar todos esses projetos, essa implantação de atividades, enfim, estaremos também acompanhando todo esse desdobramento, né? É isso mesmo, Murilo. Muito obrigada, Murilo. Muito obrigada, Nelson Bugalho, prefeito eleito para 2017. Uma ótima tarde para vocês e vamos falar do tempo.